Bom dia, meus amados. Estamos nós aqui com mais um dia de leitura e exposição do segundo livro de Samuel. Hoje nós vamos expor o 13, o 14 e o 15. Eu sou o Matheus Sanches, seu professor. Espero que seu dia seja muito abençoado e que essa leitura te edifique. Nós começamos aqui no capítulo 13. Contar a história, eu poderia resumir o seguinte, que o capítulo 13, 14 e 15, que vamos ler hoje, são os capítulos das consequências do pecado de Davi. Porque os três eles vão começar a trazer uma sequência de fatos que mostram o que aconteceu pós-pecado. O que o pecado de Davi contra Urias, seu fiel servo, e ele ter se juntado a Betseba, o quão isso trouxe desgraça para ele e para a nação de Israel. Mas também nós vamos perceber que não só como consequência do pecado de ter traído e matado Urias, mas também o pecado de não criar bem seus filhos. Porque o capítulo 13 já começa a falar sobre Aminon. Aminon era o filho mais velho de Davi. Ele era irmão, mas não da mesma mãe, de Absalão. E a história vai dizer que Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Ou seja, Tamar era irmã de Aminon, porém de mães diferentes. E Aminon se apaixona por Tamar, e seguindo um conselho do seu primo Jonadab, que era filho de Simeia, que era irmão de Davi, ele pede para que e finge que está doente, pede para que o rei vá visitá-lo. E quando o rei visita, seguindo esse conselho, ele pede para que Tamar faça uma comida para ele. E ele faz toda uma trama muito, muito estranha. Porém, Davi não desconfiou de nada porque estavam falando de dois irmãos. Mas quando Tamar foi fazer a comida para Aminon, Aminon mandou todo mundo sair da casa e abusou, estuprou Tamar. Só que depois de estuprá-la, ele pegou uma aversão por ela muito grande e aí ele agravou o erro, né? Porque além de desonrá-la, ele também mandou embora ela de forma humilhante. Quando Absalão sabe disso, Absalão ele fica por 2 anos calado, mas ele tem uma ira dentro do coração dele e o desejo dele era se vingar. Aqui nós começamos a ver as omissões de Davi em relação aos seus filhos, porque Davi fica sabendo, mas ele nem chamar a atenção de Aminon ele chama, ou seja, ele não fala nada. Ele fica bravo, nervoso, mas não corrige os filhos. E a falta de correção dele, a falta de ação dele em relação ao pecado de Aminon, gera uma sensação de impunidade. Porque nós vamos ver que Absalão, depois de algum tempo, ele chama o rei para ele tinha feito uma colheita, ele queria fazer uma celebração, ele chama o rei diz que não pode ir, mas ele vai lá e chama os filhos do rei e ele cita verbalmente que ele quer o irmão dele lá, Aminon. Davi fala, mas por que seu irmão tem que ir? E ele insiste para que Aminon vá, o rei deixa Aminon ir, e quando chega lá, Absalão espera o irmão dele ficar embriagado e pede para que seus servos matem Aminon. E quando ele mata Aminon em Israel, pela lei, você vai lembrar quando você estuda os outros livros, que o Vingador do Sangue precisava matá-lo imediatamente. Ele, sabendo disso, ele foge e vai à procura de ajuda do rei de Gerur, e fica lá escondido. Ele recebe asilo lá. E quando ele fica longe, o rei passa um tempo, o rei desiste de persegui-lo. Isso mostra que o rei perseguiu realmente Absalão. Mas depois desiste, Absalão fica exilado. O filho mais velho do rei morto, uma tristeza, uma desgraça na casa do rei. Mas aí entra aquele personagem que sempre está envolvido nas histórias de Davi, que é Joabe, né? Joabe percebe que o rei ainda se importa com isso, já no 14, que o rei ainda se importa com Absalão, e ele quer convencer Davi de deixar Absalão voltar. Então ele também arma uma trama, né? Todo cheio de trama, né? Porque você percebe que as posições burocratizavam as relações, né? Davi se tornou rei e suas relações ficaram muito burocráticas com seus filhos, com seus servos. E Joabe também. Joabe, que era um cara que era da casa, que estava junto com ele o tempo todo, agora precisa de artimanha para poder falar ao rei. Ele chama uma mulher, pede uma mulher sábia para ajudar. E essa mulher vai lá e
eles inventam junto uma trama. A mulher chega lá, fala pra Davi que ela tinha 2 filhos, um matou o outro, e agora ela só tinha um, e agora queriam matar o outro por conta de para vingar o sangue do irmão que tinha morrido, e se isso acontecesse, ela ficaria sem nenhum filho. E ela não quer que isso aconteça, porque ela quer que a linhagem do marido continue, tudo uma história inventada por Joabe ali. O rei vai lá e fala, não, traz aqui quem tá te incomodando, que eu vou resolver. Aí a mulher fala, poxa rei, mas assim você também depõe contra ti mesmo. Porque isso aconteceu na sua casa. Um filho matou outro e agora você quer matar o outro filho. E aí ele entende na hora, Davi continua um homem muito lúcido, ele entende que aquilo ali era uma armação de Joabe. Então ele logo detecta, pergunta pra mulher se era isso mesmo. A mulher confirma o fato de que realmente aquela história foi criada por Joabe. E ele manda Absalão voltar. E ele mandando Absalão voltar, ele não vai lá conversar com o filho. Mais uma vez ele não chega lá e fala assim, ó, vem aqui, a gente precisa conversar, vamos resolver essa situação, você matou seu irmão, e aí dá oportunidade pro filho falar, poxa pai, eu matei meu irmão, mas o senhor não fez nada, o senhor também foi omisso, e para um diálogo profundo. Ele simplesmente manda Absalão voltar e proíbe Absalão de ir conversar com ele, de entrar na presença dele. Absalão até tenta, ele tenta uma vez, tenta duas, pede para que Joabe tente viabilizar esse encontro. Joabe se nega ao ponto de Absalão colocar fogo na plantação de cevada de Joabe para chamar a atenção dele, o que de fato aconteceu, conseguiu chamar a atenção de Joabe e conseguiu fazer com que o rei o recebesse. O rei o beijou, mostrou para ele que estava disposto ali a aceitá-lo de volta e aparentemente a relação ficou tudo normal. De novo, uma relação que foi consertada sem o diálogo necessário. E nós, além de ser uma relação que não se consertou através do diálogo necessário, a gente vê como a atitude de Absalão revelava um filho que nunca foi disciplinado, porque ele vai lá, ele faz o que ele quer, né? Ele não tem limites, ele não tem freios. Eu sei que nós estamos falando aqui a respeito das consequências de Davi, e nós poderíamos estar olhando para esses textos dizendo, ó, como a consequência foi terrível, meu Deus, eu vou evitar o pecado porque o pecado traz consequências. Isso é um bom alerta, nós já falamos sobre isso. Mas é importante nós analisarmos o detalhe do texto e percebermos que além da consequência do pecado de Davi em relação a Betseba, aqui a gente está vendo a consequência de um pai que não criou bem seus filhos. Né? Uma bagunça dentro de casa, todos os filhos sem limite, os filhos vivendo de uma maneira completamente desordenada. Nós vamos ver isso também lá na frente, na vida de Davi, que fica evidenciado ele como um péssimo pai. Ele foi bom em muita coisa, nós admiramos, mas é importante ressaltar a falha de Davi como pai. No capítulo 15, nós vamos só fazer abrir um parênteses aqui antes de entrarmos no 15. É tão maravilhoso como as escrituras elas não escondem as falhas de seus personagens, né? Ela traz com clareza todas as qualidades e defeitos, e isso, na verdade, fala muito sobre nós como seres humanos, que somos cheios de qualidades e defeitos, por isso somos tão dependentes da graça do Senhor. No capítulo 15, nós começamos a ver a trama de Absalão para tomar o reino de seu pai. Ele começa usurpando alguns tipos de funções, né? Uma função específica que era a função de julgamento do rei, de conselho. Ele se posiciona num lugar estratégico e ele começa a receber as pessoas que vinham de outras tribos pedir conselho para resolver uma causa diante do rei, e ele se oferecia para resolver e ele resolvia, e ele começa a ter uma atitude extremamente simpática como um líder populista. Ou seja, a pessoa chegava ali e ia prestar reverência para ele, porque já reconhecia ele como autoridade, ele não fazia questão de receber a reverência, ele já tratava a pessoa como igual, e ele ficava dizendo, ó, quem dera eu pudesse resolver os problemas, eu resolveria de forma justa e transparente. Então toda essa omissão de Davi fez com que Absalão começasse a odiar seu pai ao ponto de querer tomar o reino, e foi exatamente o que ele fez, né? Ele junta um povo, ele pede autorização para o seu pai para ir para Hebron, e ele leva alguns homens junto com ele. Esses homens não sabiam de nada, mas muitos outros sabiam, e ele, em Hebron, ele levanta uma dissensão, e ele levanta uma rebelião contra o seu pai. Muitas pessoas ficam do lado dele, e quando Davi sabe disso, Davi é um homem de guerra, um homem inteligente, ele sabe que se ele ficasse ali, ia virar uma guerra civil, e num reinado muito longo, as pessoas têm demandas. Imagina se nós vemos num país
onde nós temos uma democracia, nós elegemos os nossos governantes a cada 4 anos. A pessoa fica 3, 4 anos ali, uma galera inteira já fica com raiva dela. E aí já quer que ela saia, aí a gente tem como fazer isso, né? A gente vai lá e vota. Imagina aquele tempo, o rei ficasse 10, 12, 15, sei lá, não sei quanto tempo exatamente Davi tinha de reinado nesse momento, mas já estava consolidado, já tinha se passado muitos anos. Muitas pessoas tinham demandas contra o rei. Muitas pessoas tinham demanda. Ninguém gosta de pagar imposto e a pessoa que recebe o imposto normalmente não é alvo da grande alegria das pessoas. As pessoas estão sempre se sentindo injustiçadas. Davi sabia que com um levante, muitas pessoas ficariam do lado de Absalão e seria uma guerra de muitas mortes dentro de Jerusalém. Então Davi pega um grupo, aqueles que estavam com ele, seu exército, ele sai de Jerusalém para não causar essa guerra. E aqui nós vemos as grandes virtudes de Davi nos processos de sabedoria, de inteligência, de articulação, mas também de temor do Senhor. Porque quando os sacerdotes vêm trazendo, Zadok vem trazendo a arca junto com os levitas, ele fala, não. Pede para a arca voltar, leva a arca de volta para a cidade. Olha a frase dele no verso 25. Nós já estamos no capítulo 15. O verso 25 diz assim: Então o rei deu ordens a Zadok: leve a arca de volta para a cidade. Se o Eterno for bondoso para comigo, ele me tratará, ou me trará de volta e me mostrará o lugar em que a arca estiver. Mas se disser, não estou contente com você, então ele poderá fazer comigo o que quiser. A gente vai ver que o processo de quebrantamento. Então aqui nós temos várias coisas acontecendo. Nós temos a consequência do pecado de Davi pela traição e assassinato de Urias. Nós temos as consequências da má criação de Davi em relação aos seus filhos. Mas nós também temos aqui Davi num processo de arrependimento e quebrantamento. Porque ele começa a se comportar como alguém que reconhece o que está acontecendo. Ele não tem aquele orgulho ou aquela arrogância que às vezes nós temos, que quando pecamos e começamos a lidar com as consequências dos nossos pecados ou consequências dos nossos erros. Ou seja, você não administrou bem suas finanças, e aí chega num tempo que você está sem dinheiro e todo mundo é culpado porque você está passando por aquilo. Porque essa é uma atitude ruim, quando nós não temos a sabedoria, a inteligência e também a humildade de reconhecer que o que estamos passando é fruto das nossas próprias decisões. E Davi, ele não terceiriza, você não vê Davi gastar 1 minuto aqui de fala contra Absalão. Ah, Absalão foi terrível, Absalão é um filho ingrato, Absalão, perdoei Absalão, e agora ele está fazendo isso aqui comigo. A gente perde muito tempo lamentando, e Davi não se lamenta em relação aos erros de Absalão, ele se concentra em seus próprios erros. E ele entende que se Deus se agradar da atitude dele, Deus tem o poder para levar e para trazer. Isso mostra a plena confiança que Davi demonstrou em toda a sua vida para com o Senhor. Ele não quis tomar o trono de Saul, porque ele tinha plena confiança que Deus era capaz de fazer aquilo que ele prometeu. E aqui também ele não luta pelo trono, porque ele sabe que se ele não lutou para estar lá, muito menos ele precisaria lutar para permanecer lá. Mas ele, com inteligência, ele se articula, né? Porque quando ele descobre que Aitofel era um dos conselheiros de Davi mais inteligente, que Aitofel ficou do lado de Absalão, ele sabia, ele pediu ao Senhor que os conselhos de Aitofel sejam insensatos. E aqui mostra qual foi a atitude de Davi de sabedoria em relação a isso. Quando Davi se aproxima, já estou no verso 32 do capítulo 15. Quando Davi se aproxima do topo da montanha na qual se acostumava a adorar a Deus, o arquista Uzai, com roupas rasgadas e terra sobre a cabeça, estava aguardando. Davi disse: Se você vier comigo, será mais um peso na bagagem. Volte para a cidade e diga a Absalão: Estou pronto para servir você, ó rei. Fui servo de seu pai, agora sou seu servo. Fazendo isso, você confundirá os conselhos de Aitofel por mim. E aí ele falou como que era para ele informar, que era para dizer para Zadok e Abiatar, que as informações chegariam até ele. Então Uzai volta já com a missão de confundir os conselhos de Aitofel, porque Aitofel de fato era muito inteligente. Nós terminamos aqui o capítulo 15, a leitura de hoje. Então o que nós guardamos para o nosso dia aí? Se você está passando por alguma situação, alguma dificuldade, mesmo que outras pessoas sejam culpadas, não se esqueça que você não tem nenhum tipo de gerência sobre as pessoas, e ficar concentrado no mal que fizeram contra você não produzirá fruto algum de transformação e benefício para você. Que você aprenda com essa história que homens bons falham, e se você se considera uma pessoa boa, isso não muda o fato de que você pode sim ter falhado e falhará com certeza. Que você nesse dia se concentre em ter um coração quebrantado e humilde para reconhecer os seus erros e saber que esse é o único caminho sensato
para a resolução de qualquer coisa. E não se esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. Uma só palavra dele muda tudo e é disso que você precisa. Que você tenha um lindo dia.